Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Enquanto Orhun grita com Hira, Eda vem testemunhar essa discussão. Quando Orhun o vê, ele encerra a discussão. Eda está feliz por Hira e Orhun estarem lutando. Então ele entra. Orhun pergunta há quanto tempo você está aqui. Eda, por outro lado, o dispensa quando acabei de chegar. Eda pede desculpas a Orhun pelo que seu irmão fez. Orhun diz que você não é responsável por suas ações. E Hira vai descansar, vou chamar um táxi para você, e mando Eda de lá. Enquanto está sentada em seu quarto, Hira sempre pensa no que Orhun disse. Então ela percebe que não está usando um colar no pescoço. Nessa hora, Orhun traz comida para ele e diz que você não vai sair deste quarto até que melhore. Hira agradece. Mas Orhun, eu não quero que você morra, fique bom logo, morra todos os dias, não há mudança nos meus planos, esse casamento vai acontecer, e sai do quarto. Então seu telefone toca e ele diz que um de seus homens está carregando drogas em seu barco. Orhun fica muito bravo com essa situação. Eu gostaria que ele não descontasse sua raiva em Hira novamente. À noite, Hira foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Sua mente ainda está no colar de Nihan. Ele se levanta, mas sai da sala com medo de Orhun. Orhun o avisou que você não sairá desta sala até que ele esteja bem. Ao chegar à sala, percebe que a porta da varanda está aberta. Orhun está dormindo no sofá ali. No momento em que Hira está prestes a fechar a porta da varanda, Orhun grita para sair e diz vá para o seu quarto. Nesse momento, a mãe de Eda liga para Afif, mas ela não consegue falar com ela e conta para Eda. Eda conta a ele que Orhun gritou com Hira e diz que há algo mais entre eles. De manhã, Hira acordou. Ela vê sua identidade e o colar de Nihan ao lado da cama. Ele pega o colar, aperta nas mãos e o coloca no pescoço. Quando ela sai da sala, ela vê a foto de Nihan no porta-retratos e começa a olhar para ela, segurando seu colar enquanto segura seu colar e as lágrimas escorrem por seu rosto. Depois de se recompor um pouco, vai até a cozinha e prepara o café para Orhun. Orhun, por outro lado, adora cachorros na varanda nessa época. Ao ouvir o som da cafeteira, ele imediatamente entra e grita para Hira. Eu não disse para você não sair da sala? Hira diz que melhorei e você pode continuar de onde parou. Então o telefone de Orhun toca e quem liga é a polícia. Eles os chamam à delegacia para testemunhar. Orhun diz a Hira para subir e se preparar. Hira vem pronta e Orhun não consegue tirar os olhos dela ao perceber o quanto ela é linda, mas ela desvia os olhos dele de raiva. Quando ele estava prestes a sair, Hira tropeçou e quando ele estava prestes a cair, Orhun a pegou e seus olhos se encontraram. Orhun e Hira foram à delegacia. Vedati está lá. Quando Vedati vê Hira, ele vai até Hira porque ele é a beleza cruel de Orhun. Orhun intervém e diz que você não conseguiu me matar, assim como não conseguiu fazer nada nesta vida. Vedati vai de lá ameaçando Orhun. Eles levaram Vedati para a declaração. Vedati mantém Hira à força e diz que comprou a garota com dinheiro. A polícia fica muito surpresa com isso e pergunta como isso pode acontecer. Vedati continua e diz pergunte a Hira se quiser. Quando Vedati sai, ele olha para Orhun e diz que desta vez você perdeu. Naquela época, a polícia chamou Hira para testemunhar. Ele conta os eventos que aconteceram quando Hira foi baleada. Após as perguntas da polícia, ele pergunta a Hira se você está sendo mantido à força por Orhun. Sem que Hira responda, o advogado e Orhun conversam, mas a polícia diz que a pessoa que responderá à pergunta está aqui e repete a pergunta para Hira. Sem responder, Hira pensa em todas as torturas que Orhun fez. Ela vem até ele quando a polícia diz que estamos ouvindo você.
E ele começa a falar, dizendo que sou sua noiva, não à força. Ele segura a mão de Orhun e diz que estou com ele porque o amo. Ao ouvir isso, Orhun fica surpreso e olha nos olhos de Hira. Vamos ver o que acontece agora, continue assistindo a sequência. Nefis sai para brincar, vai até o entediado Nefis Kenan e brinca lá, então Merin vem e a pega e vai embora. Então seu pai chega e começa a gritar se a comida estiver pronta. Azzie tenta acalmá-la, mas ela continua a gritar. Depois, Merin sai da cozinha e diz que minha mãe está doente, pergunte o que quiser. Ouvindo isso, Rashid, não consigo levantar meu rosto do chão por sua causa. Todo mundo diz para cuidar da sua filha. Ao ouvir isso, Merin não sabe o que dizer, então ela se contenta em permanecer em silêncio. À noite, Merin coloca a filha na cama e começa a ler contos de fadas. Depois, Nefis diz a Merin, o irmão Kenan disse que você é muito bom. Depois, Merin pergunta se seus amigos falaram algo para você, mas Nefis não consegue responder e vai dormir dizendo que estou com muito sono, mãe. Kenan, por outro lado, está constantemente pensando em Merin no escritório. Então ele se lembra do que Merin disse e joga a fivela que ela esqueceu no carro. De manhã, Merin alimentará Nefis e sairá em busca de emprego. Enquanto você está comendo, Nefis estende dizendo, coma isso para mim. Quando Merin ouve isso, seus olhos se enchem de lágrimas, mas ela come Nefis para não ofendê-la. Depois disso, o telefone de Merin toca e eles a chamam para uma entrevista de emprego. Merin fica muito feliz em ouvir isso, mas ela não consegue entender de onde vem isso. Quando ela vai para o local de trabalho, ela fica sabendo que foi aceita para o trabalho imediatamente, e Merin, que está muito feliz com isso, voa no ar de alegria. Claro, foi Kenan quem arranjou esse trabalho. Merin começou a trabalhar e seus chefes a amavam muito. Ao ver os pratos que cozinha, a mulher deseja que Kenan Bey o tenha recomendado antes. Merin fica muito surpresa ao ouvir isso. Enquanto isso, Kenan vê Nefis sentado em um canto observando as crianças brincando enquanto caminhava na rua. Ele fica muito chateado com a situação e chega a Nefis com um brinquedo. As crianças que veem o brinquedo vêm a Nefis e perguntam se podemos brincar. Quando Kenan diz que você pode jogar se Nefis der permissão, Nefis também dá permissão a ela e eles começam a jogar juntos. Enquanto as crianças brincam, o telefone de Kenan toca e ele deixa as crianças. Merin fica feliz em ver Nefis brincando com as crianças naquele momento, mas quando ela vê Kenan ali, seu rosto fica taciturno. Depois disso, quando Nefis vê a mãe dela, ela diz, olha, o irmão Kenan comprou um brinquedo e vai até ela. Merin manda Nefis para casa e começa a conversar com Kenan, dizendo que você arranjou o trabalho que comecei, então desisto. Ao ouvir isso, Kenan fica com raiva e começa a gritar com Merin. Naquela época, Semira vê essas coisas e vai até eles e diz que Kenan não vai, tem coisas que você não sabe sobre a garota. Kenan não pode dizer nada ao ouvir isso. Vamos ver se Semira consegue dizer o que Merin não conseguiu. Antes de Orhun sair da delegacia, ele vai até Vedat e quer pedir-lhe uma prestação de contas. Enquanto ele está sob custódia, ele vai até ela e após as ameaças de Vedat, ele a agarra pelo pescoço e a encosta nas grades. Orhun está muito zangado, Vedat quer se livrar dele, mas não consegue. Orhun diz que você não falará comigo ou com o nome da minha família de agora em diante. Nesse momento, enquanto a Fifi espera na mansão, sua empregada chega e diz que você precisa ver esta mensagem. Como a Fifi é uma pessoa com nariz, ela pega o telefone sem fazer concessões e olha para ele. Vendo isso, o rosto de Fifi cai. Orhun provavelmente enviou esta mensagem e deu a notícia de que iria se casar. Depois que Hira deixou a delegacia,
Orhun imediatamente se preparou para se casar. Agora que Hira está bem, é hora de voltar para a mansão. Todo mundo está esperando por eles na mansão. Orhun permaneceu indiferente a esta atitude de Hira. Não entendo o que mais essa mulher deveria fazer por esse Orhun. Orhun traz Hira para a mansão. Ao sair do carro, ele avisa que amanhã eles vão se casar. Hira concorda com isso impotente e começa a esperar pelo casamento. Desta vez, eles não farão uma multidão como no noivado. Orhun terminará o casamento com um casamento simples. Quando Guusa vê Orhun e Hira, ela imediatamente vai até eles e Orhun se afasta deles. Guusa imediatamente começa a falar para elogiar seu irmão. Ele é muito bom, ele sabe o seu valor. Vocês dois vão ser muito felizes, eu acredito. Hira, por outro lado, estava preparada para o casamento e novamente vestiu as roupas mais bonitas. De qualquer forma, tudo o que ela veste combina com ela. Quando Orhun vê Hira novamente, fica muito impressionado, mas não consegue admitir para si mesmo que é uma pessoa muito arrogante. O carpinteiro faz um discurso novamente. O que diz o dono do segredo? Fizemos seu destino dependente de seus próprios esforços. Orhun e Hira aprendem uma pequena lição com essa conversa. Mas até que ponto é desconhecido. Hira já concordou em ficar com Orhun, mas a raiva de Orhun nunca vai embora. Finalmente, chega a hora do casamento. O oficial do casamento pergunta a Hira: você quer se casar com Orhun? Não sei o que a Hira falou disso, acaba aqui, mas fique ligado na continuação, continue assistindo. Espero que tudo dê certo e que Hira seja inocente. Também compartilhamos aqui os momentos felizes de Orhun e Hira. Não havia mais nada que não tivesse acontecido com Mary. Ele concorda em fazer qualquer trabalho na esperança de encontrar um emprego, mas não consegue acompanhar. Desta vez, no que encontra, o homem ataca Mary. Ele quer estuprá-la. Mary tenta escapar dele, mas não tem muito sucesso. Um milagre é necessário lá, e esse milagre é Kenan. Quando Kenan vê isso, ele imediatamente agarra o homem pelo colarinho e começa a espancá-lo, dizendo: vou te matar. Assim, ele salva Mary do homem. Como Kenan chegou lá e como o encontrou é desconhecido, mas Kenan veio em auxílio de Mary como sempre. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.